Olá, estamos começando mais um projeto Processo Penal em Questões, analisando perguntas dos concursos de juiz, promotor, procurador, defensor, delegado, exames da OAB, dentre outros. O tema de hoje é sentença penal. Vem comigo. A primeira questão que analisaremos neste vídeo sobre sentença foi exigida no MPE da Paraíba, no concurso FCC 2018, para a função cargo de promotor de justiça. Diz assim o enunciado: encerrada a instrução probatória, se entender o juiz cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias. Não procedendo o órgão do MP ao aditamento, o juiz. O que o juiz fará? Vamos ver. Letra A. Julgará o processo e comunicará o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. Errado, porque esse não é o procedimento. O procedimento ele tem que agir de acordo, em analogia ao artigo 28 do CPP. Letra B. Absolverá o acusado? Não, também não está de acordo com 28. C. Proferirá sentença com base nos fatos descritos na denúncia? Também não. D. Remeterá os autos ao substituto automático do órgão do MP? Não, o artigo 28 ele traz um outro procedimento antes disso, quem faz é o Procurador-Geral. Letra E. Remeterá os autos ao Procurador-Geral. Está correta a alternativa letra E. Por quê? O 384 do CPP, parágrafo 1º, diz que, não procedendo o órgão do MP ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. E, para complementar, o artigo 28 do CPP diz: se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer das peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então o juiz estará obrigado a atender. Portanto, com base no artigo 384, parágrafo 1º e artigo 28 do CPP, a resposta correta é a letra E. Esta questão foi utilizada no concurso para analista ministerial MPE em 2018. O enunciado diz assim: à luz do que dispõe o Código do Processo Penal sobre a sentença, e 5 alternativas para serem analisadas. Vamos na primeira. Letra A. Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Essa alternativa está incorreta. Por quê? O artigo 382 do CPP diz que o prazo será de 2 dias e não de 5. Se fosse no juizado especial criminal, o prazo de 5 dias estaria correto. Alternativa B. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Essa alternativa está correta. Por quê? O artigo 387, inciso 4, diz que o juiz fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando que os prejuízos sofridos pelo ofendido. Já encontramos a alternativa correta, mas vamos seguir analisando todas para verificar se não há uma outra correta e, nos casos das incorretas, qual o motivo que as torna incorretas. Letra C. É vedado ao juiz, ainda que não modifique a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa. Está incorreto. Por quê? O artigo 383
não veda essa conduta ao juiz. Ele diz: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá, veja que não está vedado, é poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Letra D. A intimação da sentença será feita mediante edital se o réu estiver preso. Veja bem, neste caso também está incorreto. Por quê? O artigo 392 do CPP diz que a intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente, se ele estiver preso. Então já vemos aqui o erro. Mas vamos continuar nas outras possibilidades de intimação. Ao réu, inciso 2, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Inciso 3, ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 4, agora são casos, o 4, 5, 6 são de edital. Mediante edital, no caso do inciso 2, que é aquele do réu citado pessoalmente, se ele estiver solto, no caso do inciso 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 5, outro caso de edital. Mediante edital, nos casos do inciso 3. Qual é o caso do inciso 3? É aquele que é feito ao defensor constituído, se o réu ou o defensor não forem encontrados, e assim certificar o oficial de justiça. Voltamos ao inciso 5. Mediante edital, nos casos do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Então, nesse caso, o defensor também não é encontrado. Inciso 6 e último, diz que, mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Então, letra D, incorreto também. Letra E. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, exceto se o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Essa alternativa também está incorreta. Por quê? O 385 do CPP, este artigo, diz que nos crimes de ação pública, o juiz poderá, veja ali, o juiz poderá sim proferir uma sentença condenatória, detalhe, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Portanto, correto é a letra B. Essa questão foi utilizada na VUNESP 2018 do concurso de TJ para o cargo de juiz substituto. Diz assim o enunciado: quanto à sentença, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, havendo fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, o fundamento legal para a absolvição será o da inexistência de prova suficiente para a condenação. Está incorreto. Por quê? O 386, inciso 6, diz que quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, o fundamento é do 386.6. Já a parte final aqui diz que o fundamento será da inexistência de prova suficiente para a condenação. Isso não é correto, porque o inciso 7 do artigo 386 é que fala não existir prova suficiente para a condenação. Então, eis o erro. Letra B. Encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação, prescindirá de abertura
de vista ao MP para eventual aditamento da denúncia, se não resultar em aplicação de pena mais grave. Está incorreto. Por quê? O artigo 384 diz: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, olha a diferença agora. O MP deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, não prescinde da abertura, está errado. O MP tem que receber como vista e ter a oportunidade de fazer aditamento desta denúncia. Letra C. Preservada sua competência e sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Eis aqui a alternativa correta, pois está de acordo com o artigo 383 do CPP, que diz: o juiz, sem modificar a descrição, do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O que eu acrescento aqui, que se trata de um caso de emendatio libelli. A emendatio libelli cabe, inclusive, em segunda instância, desde que não ocorra reformatio impejus, em se tratando, friso, de emendatio libelli. Vamos para a alternativa D. O amplo efeito devolutivo dos recursos possibilita à segunda instância dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Aqui nós temos a súmula 453 do STF, que diz que não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e o parágrafo único do CPP, neste dispositivo, que possibilitam dar nova definição jurídica. Veja o detalhe esse aqui, é nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude dessa circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Portanto, não cabe mutatio libelli em segunda instância, porque estaria ocorrendo uma supressão de instância. Esta questão foi utilizada no concurso da FGV 2018 do TJ de Santa Catarina para o cargo de oficial de justiça. Diz assim o enunciado: Kaique, primário de bons antecedentes, sem qualquer outra anotação em sua folha de antecedentes criminais, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, com uma pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Continua a questão dizendo que, no momento da sentença, entendendo que não estava provada a qualificadora, mas tão só a subtração da coisa alheia, o que configuraria o crime de furto simples, agora com uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, ao magistrado caberá. Então nós precisamos agora encontrar a alternativa correta. Letra A. Encaminhar os autos ao MP para avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Eis aqui, já de plano, a alternativa correta. Por que é correta esta? Porque o artigo 383, parágrafo 1º do CPP, diz que, se em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, que é o caso da questão, o juiz procederá de acordo com o artigo disposto na lei. Ou seja, segundo o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, vez que o acusado preenche os requisitos para usufruir do benefício da suspensão condicional do processo. Letra B. Absolver o acusado. Não, está incorreto. Não sendo possível a condenação pelo crime de furto simples em razão da violação do princípio da correlação.
descartada em razão do 383, parágrafo 1º e do CPP e artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Letra C. Encaminhar os autos ao MP para avaliar a possibilidade de oferecimento da proposta de transação penal, não, de suspensão condicional do processo. Letra D. Proferir de imediato sentença condenatória em relação ao crime de furto simples, aplicando o instituto da mutatio libelli. Também não. E a letra E. Proferir de imediato a sentença condenatória em relação ao crime de furto simples, aplicando a emendatio libelli. Não é nenhuma dessas hipóteses. Preenchidos os requisitos, o acusado tendo direito à suspensão condicional do processo, o juiz encaminha para o MP e ele verifica, avalia se é caso de ter o oferecimento dessa proposta ou não. Letra A. Esta foi exigida no concurso FCC do MPE para o cargo de promotor de justiça em 2012, com o seguinte enunciado: no que diz respeito à sentença, é incorreto afirmar. Primeira situação importante, aqui vamos destacar o incorreto. Letra A. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o MP tenha opinado pela absolvição. De acordo com o artigo 385 do CPP, esta alternativa está correta, porque é exatamente isso que diz, nos seguintes termos: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Letra B. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Alternativa B, correta também. Diz o artigo 383 que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir a definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave. Correto, então descartada a B. C. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor máximo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Veja que aqui está o erro. Essa alternativa, letra C, está incorreta porque o artigo 387 do CPP diz que quando o juiz profere uma sentença condenatória, ele fixará, inciso 4, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Portanto, encontramos a incorreta, que é a alternativa de letra C. Mas vamos continuar analisando essa questão. Letra D. O juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção de prisão preventiva. Também está correto, porque o artigo 387 dispõe que o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, parágrafo 1º, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Então, letra D está correta também. Letra E. A intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso. Também correta a letra E. O artigo 392 dispõe que, no inciso 1, a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso. Portanto, a alternativa incorreta é a letra C. Essa questão foi exigida no concurso FCC de 2014 do TRF da 4ª Região para o cargo de analista judiciário oficial de justiça. Diz assim o enunciado: em relação à sentença penal,
proferida em ação de conhecimento, letra A. Se o réu estiver preso, a intimação da sentença será feita pessoalmente ao defensor por ele constituído. Alternativa errada, porque o artigo 392, inciso 1, dispõe que, estando o réu preso, ele será intimado pessoalmente. Letra B. Somente a defesa pode, no prazo de 2 dias, opor embargos de declaração sempre que na sentença houver obscuridade, ambiguidade ou contradição. Errado também, porque diz que somente a defesa é que pode. E o de cima fala que, pessoalmente, por ele constituído, aqui está o erro. O artigo 382 e o 619 do CPP possibilitam a qualquer das partes interpor embargos de declaração. Então, descarta também a letra B. C. Somente depois do trânsito em julgado da sentença absolutória é que o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Alternativa C também está errada. A determinação de cessação de tais medidas cautelares ocorrem quando o juiz profere a sentença absolutória, ainda ou independente de que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Isso é disposição expressa do artigo 386, parágrafo único, inciso 2 do Código de Processo Penal. Também descarta a letra C. Letra D. Então aqui fala que somente depois do trânsito. Errado aqui também. Letra D. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Esta alternativa está correta porque é exatamente o que está disposto no artigo 387, parágrafo 1º do CPP. Então, esta é a alternativa que nós procuramos como correta na questão número 6. Mas vamos ver a letra E também. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará o valor máximo. Aqui está o erro. Para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O artigo 387, inciso 4 do CPP, diz que o juiz fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados e não o valor máximo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Essa questão caiu no concurso FCC da Defensoria Pública em 2018, no Rio Grande do Sul, com o seguinte enunciado: sobre o princípio da correlação ou congruência entre imputação e julgamento, considere. Agora vem 4 itens para serem analisados e depois 5 alternativas para assinalarmos qual seria a correta. Então vamos aqui até alterar para dar um destaque. Número 1. Pode o juiz dar nova definição jurídica ao fato denunciado, levando em consideração, então veja bem que destaque no nova definição, ao fato denunciado, levando em consideração elementos ou circunstâncias, não constantes na denúncia, mas demonstrados em instrução probatória, desde que, também fazer um destaque nisso, a pena imposta ao novo delito seja inferior àquela combinada à infração penal originalmente imputada. Esse item número 1 está incorreto. Se fosse o 383 do CPP,
que trata da emendatio libelli e não muda os fatos, o artigo de lei diz que pode sim ser aplicada uma pena, inclusive superior àquela inicialmente combinada ao delito. Mas, em se tratando de 384, que é a mutatio libelli, e aí mudam os seus fatos, haveria necessidade de aditamento. Por quê? Porque se o juiz for dar nova definição jurídica do fato, de uma prova, né, que esse elemento ou circunstância que não estava contido na acusação, mas surgiu depois na instrução, é necessário esse outro procedimento. Segundo item, é possível a desclassificação da imputação de furto mediante fraude, Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, para estelionato, artigo 171, caput do Código Penal. Independentemente, veja bem isso aqui, independentemente do aditamento, vamos dar um destaque para lembrar, pois ambos são classificados como crimes patrimoniais e possuem semelhantes elementares típicas. Vamos dividir a análise dessa questão em pelo menos duas partes. Você que está nos acompanhando na resolução deste problema, observe que a questão trata entre furto qualificado pela fraude e estelionato. Vale lembrar que, utilizando um julgado do STJ, se você quiser conferir depois no RESP 1412971 de 2013, que o furto mediante fraude ele não se confunde com o estelionato. A distinção ela se faz principalmente em razão da análise do elemento comum da fraude. No caso do furto, a fraude é utilizada pelo infrator com o fim de burlar a vigilância da vítima. Essa vítima fica desatenta e tem o seu bem subtraído sem que tenha se apercebido disso. Já no caso do estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento desta vítima, a qual fica iludida e entrega voluntariamente o bem para o infrator. Então, eis aí uma diferença importante entre o que é furto qualificado mediante fraude e o estelionato. Ainda, observe-se o seguinte, no julgamento contido do TJ do Rio Grande do Sul, o recurso foi o 70079311809, publicado em abril de 2019. Nesse julgado, os desembargadores fizeram questão de mencionar o seguinte, que o furto e o estelionato não são delitos da mesma espécie, o que também vem se somar à explicação anterior para esclarecimento dessa questão. E também quero acrescentar um julgado do TJ de São Paulo na apelação 3469-201-78260-347 de 2017. Nessa decisão, mencionou-se que o crime de furto com emprego de fraude não se confunde com estelionato. Por quê? Demonstrado ardil capaz de diminuir a vigilância sobre o bem, no julgamento do TJ do DF, no recurso 2009011074567 de 2009, constou o seguinte a respeito do furto qualificado por fraude e o estelionato. Os crimes de furto qualificado por fraude e estelionato se distinguem. No caso do furto qualificado por fraude, o agente emprega essa fraude para afastar a vigilância da vítima e subtrair o bem
com maior facilidade. No caso do estelionato, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima, que, sendo ludibriada, entrega voluntariamente o bem. Agora, diante dessa lembrança entre o que seria o furto qualificado pela fraude e o estelionato, vamos ver se seria possível o que o item diz, que é possível a desclassificação, diz ele, da imputação de furto mediante fraude para o estelionato, independentemente de aditamento à denúncia, pois ambos seriam classificados como patrimoniais e crimes patrimoniais e possuiriam semelhantes elementares típicas. Veja bem, neste caso, quero mencionar um julgado do TJ do Rio Grande do Sul, no recurso 700-761111517, publicado em novembro de 2018, e que tratava de um furto qualificado pela fraude que foi desclassificado para estelionato. Nesse julgado, concluiu-se que, estando as circunstâncias fáticas descritas na denúncia, impõe-se a desclassificação para o artigo 171. E, nesse caso, trata-se de emendatio libelli, o do 383 do CPP, não havendo, portanto, necessidade de aditamento da acusação, nos termos do 384 do CPP. Ou seja, olhando novamente para o item 2, diz que é possível a desclassificação da imputação do furto mediante fraude para o estelionato, independente do aditamento. Ou seja, com base nesse julgado do TJRS, poderíamos considerar correto o item 2 também. Temos que lembrar que no caso da emendatio libelli, não mudam os fatos. No caso da mutatio libelli, mudam-se os fatos. Então, aparentemente estamos diante de emendatio libelli e não de mutatio. Isso deve ocorrer se os fatos estavam implicitamente contidos na denúncia. Por quê? O acusado estaria se defendendo do fato narrado na denúncia, ou seja, na exordial acusatória. Ele não estaria se defendendo da capitulação mencionada pelo promotor. Observe também que, com relação a esse item 2, a questão principal é que estar contido ou não na exordial acusatória. Mas também chama a atenção neste item que a justificativa para isso não tem relação, porque ele fala, pois ambos são classificados como crimes patrimoniais e possuem semelhantes elementares típicas, o que não é o caso. E aí poderíamos considerar incorreto. Mas, de todo jeito, quando formos assinalar a alternativa, isso não vai atrapalhar, porque esse item 2 ele aparece somente na letra D. E por ocasião da explicação, nós já veremos que, descartando o item 4 como incorreto e o 3 sendo correto, isso vai influenciar também de descartarmos a letra D e não vai prejudicar na resposta, ok? Item 3. Pode o juiz dar nova definição jurídica ao fato denunciado sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar ao réu pena mais severa. Esse item 3 está correto. Está se referindo à redação do artigo 383 do CPP, que trata da emendatio libelli. Diz o artigo 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato,
contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Item 4. Desde que não altere a classificação do delito imputado ao réu, pode o juiz considerar elementos ou circunstâncias do crime não contidos explicitamente na denúncia ou queixa, pois ao réu é possível defender-se das elementares do crime previstas em lei. Este item 4 está incorreto, porque o juiz ele não pode considerar elementos ou circunstâncias do crime que não estejam contidos explicitamente na denúncia ou queixa. O correto seria prosseguir de acordo com o artigo 384 do CPP, que trata da mutatio libelli, vez que na mutatio muda-se os fatos, na emendatio não estão sendo mudados os fatos. Assim, observando o item 4, é possível considerá-lo incorreto. Há quem diga, observando o artigo 59 do Código Penal, que fala das circunstâncias judiciais, tais como motivos, circunstâncias, consequências, antecedentes criminais, personalidade, comportamento da vítima, culpabilidade, e também o 387 do CPP, quando trata das agravantes e atenuantes, e fala também outras circunstâncias. Há quem diga que, nesse caso, o juiz poderia estar considerando, sim, essas circunstâncias, essas outras circunstâncias, não contidas na denúncia ou queixa. Entretanto, não parece ser o caso específico do item 4 dessa questão, que mais se amolda a referência a elementos ou circunstâncias do crime não contidos explicitamente na denúncia ou queixa, se referindo a essas elementares do crime conforme a mutatio libelli do artigo 384 do CPP. Sendo assim, nós teríamos aqui, olha, dá para fazer até por exclusão. Eliminar o item 1, que está incorreto. Temos também aqui, ó, mais outro para eliminar. Incorreto na letra C. Então, A e C já podem ser descartados. Temos, sobrando 3 alternativas. O 3, nós sabemos que está correto. Que nós não temos dúvida nele, ok? Conforme a explicação. Já, então aqui também 3 correto nesse aqui e 3 correto aqui. Para verificar que a mudança entre aqui assinalar a alternativa B, D ou E, nós teríamos que resolver a situação do item 4, por exemplo, para que tratem em 2. Em que pese esse outro olhar de que o juiz poderia considerar outras circunstâncias, conforme 59 e o 387, a circunstância legal, agravante e atenuante, e outras circunstâncias também, como eu disse, não parece se amoldar especificamente ao caso dessa questão, então poderíamos considerar sim o 4 incorreto. Então, descartando aqui letra B e descartando letra B também. O 2 é aquela questão de que, na explicação, até passei para vocês o julgado dizendo que se assemelha, nesse caso, sim, a emendatio libelli, e não a mutatio libelli, aquela mudança de furto qualificado por fraude para estelionato, não necessitando de aditamento. Então, poderíamos considerá-la correta também. Mas da forma como ficou, a alternativa que poderemos assinalar como correta é a letra E. Somente a 3 correta. Questão do TJ Ceará para o cargo de juiz substituto de 2018.
Enunciado diz: considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca da ação civil ex delito, da competência, jurisdição e processos incidentes. A letra A diz: a sentença que concede o perdão judicial, depois de reconhecida a culpa do réu, enseja a reparação civil ex delito. Se observarmos o artigo 67 do Código Penal, do Código de Processo Penal, diz que não impedirão igualmente a propositura de ação civil. Inciso 1. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Essa aqui nos interessa para a letra A. Por quê? Em se tratando de perdão judicial, estaríamos diante de uma situação em que estaria sendo julgada extinta a punibilidade. 67, inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Eis aqui mais uma situação em que não impede a propositura da ação civil. Mas o foco nosso é o 67.2, decisão que julgar extinta a punibilidade. Por quê? Porque o perdão judicial, como eu estava dizendo, é uma causa extintiva da punibilidade. Nesse caso, o juiz não aplicaria a pena em hipóteses expressamente previstas em lei. Mesmo existindo fato típico, ilícito e culpável, como, por exemplo, o caso em que aplica o perdão judicial num homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Mas continuando nesse raciocínio, o perdão judicial apresenta uma controvérsia com relação à sua natureza jurídica. Alguns dizendo que se trataria de uma sentença condenatória e outros dizendo que se trataria de uma sentença declaratória. Se considerarmos o perdão judicial como uma sentença condenatória, estaríamos diante da seguinte situação. Tirando o cumprimento da pena, todos os demais efeitos penais secundários e extrapenais estariam valendo, gerando, pois, nesse caso, uma obrigação de reparar o dano. Correto? Mas, como eu disse, há um outro entendimento. No caso, considerando o perdão judicial, com relação à natureza jurídica, como uma sentença declaratória. Nessa hipótese, não estaria produzindo qualquer efeito penal ou extrapenal. Nesse sentido, temos a súmula 18 do STJ, que diz: a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade. Ok? Não subsistindo qualquer efeito condenatório. E aí, nesse caso, não poderíamos considerar correta a letra A. Seguindo. Letra B. A sentença absolutória do juízo criminal que declare a inexistência do fato ou que o réu não tenha concorrido para o crime faz coisa julgada no juízo civil, obstando a reparação civil ex delito. Essa alternativa está correta. Eis aqui a resposta, o gabarito desta questão. Vamos já marcá-la. Essa é a correta. Por quê? O artigo 65 do CPP fala assim: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E o 66 diz que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Ok? Porque o artigo 935 do Código Civil diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Portanto, observe que a condenação criminal ela faz coisa julgada no cível, impedindo que sejam rediscutidas a existência do fato ou a autoria. Mas não impede, contudo, que no processo de indenização se apure eventual concorrência de culpas. Ok? Principalmente quando a ação é proposta contra um preponente que não foi parte no processo penal.
Então, é lícito ao preponente no processo civil de indenização de dano causado pelo preposto fazer provas de que houve concorrência de culpa. Nesse sentido, temos até um julgado, o RESP 735-087 de São Paulo, julgado no STJ pelo ministro Humberto Gomes de Barros, na terceira turma. Portanto, podemos considerar a alternativa B como correta. Letra C. A distinção entre competência absoluta, que é improrrogável, e competência relativa, que é prorrogável, decorre de expressa disposição legal. Observe que essa divisão entre competência absoluta e relativa não é de disposição expressa legal, mas é de uma criação da doutrina e jurisprudência. Portanto, não incorreta, letra C. Letra D. As exceções de suspeição, de ilegitimidade da parte e de incompetência do juízo são exemplos de exceções peremptórias que ocasionam a extinção do processo. Essa alternativa está incorreta. Observe o seguinte: a incompetência e a suspeição, elas são exceções dilatórias. O que quer dizer isso? Não acarretam a extinção do processo. Além disso, o artigo 99 do CPP diz que, se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante, com os documentos que a instruam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. E ainda, o 567 do CPP fala que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Para ilustrar melhor essas questões, então, essa alternativa, vemos que existem exceções que são dilatórias e existem exceções que são peremptórias. As exceções dilatórias são aquelas que geram uma procrastinação do processo. São exceções de suspeição, de incompetência. E isso também temos a exceção peremptória. No caso das exceções peremptórias, são aquelas que geram a extinção do processo. Temos as exceções de litispendência e de coisa julgada. Ok? Mas, para finalizar, eu quero mencionar o seguinte: com relação às exceções de ilegitimidade de parte, nós temos uma controvérsia. Os processualistas Fernando Capês e Mirabete consideram a ilegitimidade de parte como exceção dilatória. Mas, por outro lado, os processualistas Eugênio Pacelli e o Luiz Flávio Gomes consideram a exceção de legitimidade de parte uma exceção peremptória. Em todo caso, a letra D está incorreta. Letra E. No processo penal, somente os juízes e os promotores de justiça poderão ser alvo de impugnações de atuação por meio de exceção de suspeição. O artigo 274 diz que as prescrições de suspeição dos juízes estendem-se aos servidores e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Portanto, onde ele está dizendo que somente se aplicam aqui aos juízes, aos promotores, está incorreto. Porque, segundo o artigo 274 do CPP, também se estendem aos serventuários da justiça, aos funcionários da justiça. Enfim, letra B é a alternativa correta.
Questão número 9, exame 136 da OAB São Paulo. Diz o enunciado: segundo o CPP, não faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em. Então aqui, importante o primeiro destaque, que é segundo o CPP. Segundo o CPP, não faz coisa julgada nocível a sentença penal em quais circunstâncias? Então nós queremos saber aqui qual situação não faz. Bem, para responder essa questão, nós temos que observar o artigo 65 do CPP, que diz: faz coisa julgada. Então a questão fala quando não faz. O 65 fala quando faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, veja a letra B. Legítima defesa, letra C. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, letra D. Portanto, nós já podemos descartar B, C e D e ficaremos com a resposta correta, que é a letra A. Nessas três hipóteses, faz coisa julgada sim. Agora, no caso da letra A, nós estamos diante de uma situação que aqui não faz coisa julgada nocível. Quando? Praticado em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. E para rechearmos um pouquinho mais essa resposta, caso você venha enfrentar alguns desdobramentos dela em outros exames, nós temos ainda o artigo 66 que fala: não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Então, se o juiz criminal não reconheceu categoricamente a inexistência material do fato, mesmo que ele tenha absolvido no juízo criminal, pode sim ação civil. E o 67 do CPP também diz que não impedirão igualmente a propositura da ação civil três casos. Quais são esses três casos? Despacho de arquivamento de inquérito ou peças de informação. Então, mesmo que tenha arquivado o inquérito, esse despacho não impede a propositura da ação civil. 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade, fazendo a extinção no criminal, não impede a ação civil. 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Veja, o juiz criminal não está dizendo que não existiu o fato. Ele fala, existiu o fato, mas esse fato não é crime. Então, absolveu no criminal por isso, não quer dizer que lá no civil não possa ingressar com a ação. E é isso que o artigo 67 está dispondo. Então, gabarito da número 9 é a letra A. Questão de número 10. Caiu na OAB, exame de 2007, o primeiro. Assinale a opção correta acerca do processo penal. Então, aqui nós temos 3 erradas e uma correta. Letra A. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória obsta à expedição de mandado de prisão. Está errado isso. Por quê? Porque a súmula 267 do STJ diz assim: a interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória, olha o detalhe, não obsta a expedição de mandado de prisão. Portanto, errada a letra A, em razão da súmula 267 do STJ. E a letra B? A letra B diz assim: ao tribunal a de quem é vedado em sede recursal ordenar a prisão do condenado quando improvido o recurso por este interposto, conforme previsão expressa no Código de Processo Penal. Bem, essa alternativa também está
incorreto. Por quê? Porque ela diz que é vedado ao tribunal expedir, ordenar a prisão do condenado, expedir o mandado de prisão. E não é vedado. Por quê? Nós temos aqui um HC, que é o 72.610, dígito 1, de relatoria do ministro Celso de Mello, que diz que a deliberação do magistrado de primeira instância, que condiciona a expedição de mandado de prisão ao prévio trânsito em julgado na condenação penal, embora garanta ao réu o direito de apelar em liberdade contra a sentença, aqui está tudo certo, o ministro está falando, porém, não vincula o tribunal. E a alternativa de letra B diz que está vedado, ou seja, vincula, não vincula. Então, ele não vincula os tribunais, incumbi-los de julgar os recursos ordinários ou extraordinários, eventualmente deduzidos pelo sentenciado. O tribunal ad quem, em consequência, pode ordenar em sede recursal a prisão do condenado, quando improvido o recurso por esse interposto. Ou seja, o acórdão, continua falando o ministro, do tribunal ad quem, porque substituiu a sentença recorrida, no que tiver sido objeto de impugnação recursal, faz cessar, uma vez negado o provimento ao recurso da defesa, a eficácia da decisão de primeiro grau no ponto em que esta assegurou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Então, descarta a letra B. E a letra C? A letra C está falando que a falta ou nulidade da citação são insanáveis. Olha, aonde está o erro aqui? Fala que é insanável. O artigo de número 570 do CPP fala que a falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada. Estará sanada. Olha só, diferente da letra C. Desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la, o juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Então, errado também a letra C. Portanto, nós já temos aqui, por exclusão, a letra D de dado. Porém, vamos lê-la, porque aí nós vamos ter certeza se é essa aí correta mesmo. Fala que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade. É verdade, as decisões devem ser fundamentadas. E isso a Constituição determina. Onde está isso? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E ele fala que essa fundamentação é uma condição absoluta de validade. É correto. E, portanto, pressuposto de sua eficácia. Verdade. Substanciando-se na definição suficiente dos fatos, do direito que a sustenta, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. Olha, corretíssima essa alternativa. Nós temos uma outra decisão, o HC 43.812 RJ, de relatoria do ministro Hamilton Cavalido, em que, na primeira frase de sua decisão, ele diz exatamente essa frase da letra D. O único acréscimo ali é que ele cita o artigo que eu citei agora, que é o artigo 93, inciso 9 da CF. E a pergunta só fala em resulta da Constituição Federal. Então, o que ocorre? Além dessa frase, eu vou acrescentar mais uma que está na decisão do ministro, que diz assim, então segue a fundamentação das decisões do Poder Judiciário e vai até os efeitos dela resultantes. E depois fala, um segundo ponto, tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida em relação necessária com as questões de direito e de fato, postas na pretensão e na sua resistência, dentro dos limites do pedido, não se confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de expressões ou termos legais,
postos em relação, não raramente com fatos ou juízos abstratos, inidôneos, à incidência da norma invocada. Portanto, correta é a letra D de dado. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Olha, a análise de questão é muito importante para os exames que você for prestar. Acompanhe outros vídeos neste canal com os temas inquérito policial, legislação processual penal no tempo e no espaço, princípios processuais, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, liberdade provisória, sujeitos processuais, ação penal, dentre outros. Antes de você desligar, inscreva-se no canal, acione o sininho para você ficar por dentro de todas as últimas postagens. Gostaria de ver o seu comentário, porque é muito importante para nós. Deixe seu like e compartilhe essa informação com seus conhecidos. Até a próxima!